Bem-vindo ao canal Historiar. Sou Carlos Machado e no vídeo de hoje vamos analisar o fascismo e o reformismo e os limites da democracia burguesa. Fique até o final do vídeo e acompanhe essa análise. Antes de começar a análise, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, compartilhasse o conteúdo e deixasse aquele joinha. Só assim você faz que o nosso canal chegue a mais pessoas. E gostaria também de pedir para que você deixasse o seu comentário nos comentários. Isso é fundamental para que a gente possa alimentar sempre o debate e trazer novas visões, novas discussões. Isso é muito importante para a construção do canal. E também gostaria de pedir para que você considerasse apoiar pelo Apoia-se ou pelo Pix. Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição e se você quiser fazer qualquer contribuição, já é de muita ajuda para o canal. Bom, pessoal, antes de começar a análise, gostaria de colocar algumas questões que é importante para a gente estabelecer os critérios da análise que eu vou poder utilizar nesse determinado momento e para entender, a linha de raciocínio que eu estou colocando para poder analisar questões que são tão importantes do ponto de vista da análise política. Eu vou analisar o fascismo e o reformismo, e demonstrar como que eles são sintomas, vamos dizer assim, de um período final de um determinado ciclo político, de organização política. Nós vivemos hoje uma crise do capitalismo e uma crise da democracia liberal burguesa e vou demonstrar como essas duas correntes políticas elas são sintomas de um momento terminal mesmo dessa nossa organização, da qual nós nos organizamos e a maioria dos países do mundo se organizam dessa forma democrática, liberal e burguesa, certo? Bom, vamos lá. Quando eu analiso conjunturas diferentes, eu não estou dizendo que essas determinadas conjunturas são iguais. Elas têm elementos e são completamente diferentes. Contudo, ao olhar para uma determinada conjuntura, principalmente da conjuntura da onde surgiu, tanto o reformismo como o fascismo, é para entender determinados elementos e categorias e eu possa aplicar nesse determinado momento histórico, no tempo histórico presente, e assim poder projetar para onde vai essas tendências do ponto de vista histórico. Então elas são diferentes, mas obviamente tem determinados elementos e algumas lógicas são bastante parecidas, mas é a ação dos homens que fazem a própria história, Bom, eu costumo até usar uma frase muito famosa do Marx quando há conjunturas diferentes, que o Marx, tem uma frase dele muito famosa que ele fala que a história acontece enquanto tragédia e se repete enquanto farsa. Ele está falando de dois momentos que são bastante parecidos, justamente do Napoleão I, do Napoleão Bonaparte e do seu sobrinho Napoleão III, e o quanto que um é farsa e tragédia do outro, ou seja, tem determinados elementos diferentes. A conjuntura da qual eu quero tratar é do final do século XIX e o início do século XX e a conjuntura atual. Lá no final do século XIX, você tinha determinados elementos que estava ali, vamos dizer assim, se consolidando no capitalismo industrial. O que basicamente estava acontecendo? O mundo usava como teoria econômica o liberalismo, ao passo que os imperialistas, os países centrais do capitalismo, Inglaterra, França, Estados Unidos, e outros países europeus, tinham aí colônias nas regiões da Ásia, da África e da América do Sul, aonde eles tinham reservas de mercado. Então, os produtos produzidos na metrópole eram exportados para essas colônias e de lá era tirado as matérias-primas para voltar para a indústria desses países centrais do capitalismo. Então, essa forma de relacionar o mercado mundial fez com que esses países buscassem cada vez mais mercados e cada vez mais estabelecessem conflitos nesses mercados. Se enfrentavam indiretamente nesses territórios e nunca diretamente dentro do território europeu. Só que, por outro lado, a situação das classes trabalhadoras nos países centrais e nos países colonizados era cada vez mais degradante, com horas extenuantes de trabalho, cada vez menos direitos, então com toda sorte de miséria possível relacionada à questão do trabalho. Essa questão que foi colocada, principalmente na segunda década
na segunda metade do século XIX, surgiram diversas teorias e se consolidaram essas diversas teorias dentre os operários e das classes populares, que são as teorias socialistas. Né? Você tem a fundação da Primeira Internacional, que era basicamente os anarquistas, os socialistas utópicos e os socialistas científicos, que no caso é Marx e Engels, são dois teóricos que eu uso bastante aqui no canal. Né? E você tinha então essa conjuntura dessa Primeira Internacional. Com a expulsão dos anarquistas, surgiu a Segunda Internacional, que ficou dentro dessa coisa, basicamente entre comunistas e socialistas. Os socialistas, principalmente, propunham de que era possível você organizar partidos políticos e, a partir da organização desses partidos políticos, naquela época era chamado de facções, você podia, pouco a pouco, ir disputando as eleições, conquistando um cargo aqui, conquistando outro ali. Aliado aos sindicatos e ao movimento operário, você construir reformas no Estado que possibilitassem a melhora e a condição de vida dos trabalhadores. Ao passo que os comunistas haviam adotado a estratégia igual aconteceu na Comuna de Paris, ou seja, a tomada do poder por parte dos trabalhadores, desmontagem do Estado burguês e a construção do Estado operário. Então, ou seja, você trocaria o Estado burguês que privilegiava, né, a propriedade privada dos meios de produção, a troca de um Estado operário que socializava a riqueza e os meios de produção. Bom, essas duas correntes vão hegemonizar o movimento operário até por volta da Primeira Guerra Mundial. Só que, com a Primeira Guerra Mundial, essa luta por direitos ela acabou sendo esvaziada, ao passo que a luta revolucionária ganhou campo. Tanto que, por conta dessa brecha revolucionária que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, você tem, por exemplo, a primeira revolução socialista da história, que é a Revolução, né, de outubro de 1917 na Rússia, liderada por Lenin, e, enfim, né, isso aí vai ser tema de um próximo vídeo. Mas a Revolução Russa criou um modelo, o parâmetro e a inspiração para classes operárias do mundo todo, e principalmente da Europa, para que elas mesmas fizessem as suas próprias revoluções. Não à toa, os países que estavam em guerra pararam a guerra e atacaram a Rússia justamente por conta desse processo revolucionário. Bom, só que ao mesmo tempo em que os socialistas e os comunistas criticavam esse modelo liberal de viver, a direita passou também a fazer isso. Por quê? Porque chegou um determinado momento em que a superprodução desses países imperialistas fizeram com que os preços caíssem, porque você tinha muita mercadoria e pouca gente para poder consumir essas mercadorias. Então, ou seja, a taxa de lucro da grande burguesia e de setores médios da sociedade acabaram sendo diminuídos. Então passaram a atacar também esse modo liberal e questionar o modo liberal de viver. Então, ou seja, você tinha dois movimentos políticos enormes criticando exatamente o mesmo fundamento do liberalismo, que era a sua falta de regulamentação, tanto de mercado como do mercado de trabalho. Só que a extrema-direita se aliou a, naquele momento, uma teoria, que inclusive os teóricos da extrema-direita retomaram agora recentemente, né? Mas você tinha aí a teoria do René Guéron e do Júlio Evola, né? Que vai dar origem, né? Eles eram proto-fascistas e vai dar origem ao fascismo. Não à toa, o primeiro partido fascista é um partido fascista francês, por volta de 1914, mais ou menos. Bom, então dentro dessa perspectiva, quando os comunistas conseguem consolidar a sua revolução na Rússia, ao mesmo tempo a extrema-direita passa a olhar com um olhar diferente para o fascismo. E o fascismo, primeiramente implementado na Itália, derrotando inclusive o Partido Socialista Italiano, entre eles que tinha um expoente, o Antônio Gramsci, né? Então, ou seja, esses indivíduos chegam ao poder na Itália e criam uma referência contrária à referência do comunismo, que é o fascismo aí na década de 20. Mas várias tentativas revolucionárias foram tentadas na Europa durante a década de 20 e começo dos anos 30. Só que todas elas, infelizmente, sofreram reveses, né? E na Alemanha, você tinha, por exemplo, o movimento espartaquista que foi entregue pelo próprio Partido Socialista Democrata Alemão,
e você tinha aí, vamos dizer assim, a ascensão do nazismo. E como que surgiu o nazismo na Alemanha, né? O Hitler tinha tomado contato com ideias fascistas, ele eleva a situação do fascismo a uma situação já, inclusive, de ódio, de fato de classe, né? Ou seja, ele tinha como principal inimigo os antissemitas, ele tinha como principal inimigos os judeus e tinha como outro principal inimigo os comunistas. Inclusive, ele dizia que o comunismo era uma extensão de uma perspectiva do próprio judaísmo, algo que não é bem verdade, enfim, né? Apesar do Marx ser judeu, mas a continuação, a consolidação da teoria comunista tem a ver com o materialismo histórico e não com a forma de pensar judeu. Mas, enfim, o fascismo, um dos elementos dele é que ele precisa necessariamente sempre de eleger um inimigo. E esse inimigo, naquele determinada conjuntura histórica, né, que o antissemitismo era muito forte na Europa, era o antissemitismo. Bom, e sem contar que outro elemento do fascismo que é extremamente importante é que o fascismo ele tem a ideia do líder infalível, porque o fascismo pensa a sociedade de forma estruturada e de forma hierárquica. Então, o líder ele tem que sempre ser infalível, como é o caso do Duce na Alemanha, do Duce na Itália e do Führer na Alemanha, no caso do Mussolini na Itália e do Hitler, vamos dizer assim, na Alemanha nazista. Bom, então na Alemanha, o Partido Nacional Socialista, que era o partido nazista, consegue pouco a pouco chegar ao poder e na década de 30 elege, né, o Adolf Hitler como primeiro-ministro. E aí a gente sabe que, enfim, a ascensão do Hitler ao poder na Alemanha vai gerar a Segunda Guerra Mundial, enfim, né, e daí o mundo vai se chocar pós-Segunda Guerra Mundial entre, né, um campo socialista liderado pela União Soviética, né, e o outro campo liderado pelo capitalismo, né, no caso liderado aí pelos Estados Unidos. O que acontece pós-Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos faz um plano que é o chamado Plano Marshall, né? Depois do Congresso de Bretton Woods, que estabeleceu o dólar, inclusive, como moeda única, ele oferece ajuda à Europa Ocidental, né, como uma forma de barrar o avanço do comunismo, principalmente nas classes operárias. E a Europa, como tinha a tradição do socialismo, desse socialismo reformista, enfim, né, dessa corrente reformista do socialismo, vai utilizar esses recursos para desenvolver um mercado interno e, em cima do mercado interno, desenvolver uma classe operária que tivesse acesso a diversos direitos, né, e tivesse sua condição de vida muito melhorada do ponto de vista do capitalismo. Então, pós Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, a classe operária europeia, principalmente, vai ter acesso a condições de vida material antes nunca experimentada por ela. Então isso dificultou o avanço do comunismo na Europa e fez com que a classe operária europeia ficasse menos revolucionária, enfim, né, do ponto de vista principalmente da consciência. E adotou-se uma consciência extremamente reformista, né? Bom, então durante esse período da Guerra Fria, você tinha aí uma exportação da pobreza, né? Os países centrais do capitalismo exportaram a pobreza que tinha dentro dos seus países para países que eles consideravam periféricos do capitalismo. Então, esse movimento de tirar das multinacionais, de levar produção para outros países e deixar, vamos dizer assim, a classe operária desses países centrais do capitalismo um pouco mais confortável, gerou conflitos justamente nessas classes operárias da região periférica do capitalismo. Não à toa, você tem aí entre os anos 50 até os anos 80, diversas revoltas e revoluções nacionalistas nesses países. As guerras de independência da Ásia, da África, por exemplo, todas elas acontecem nesse período histórico, por conta justamente disso, dessa tentativa, né, de continuar a exploração nesses países, né, da periferia do capitalismo. Bom, então dentro dessa perspectiva, aqui no Brasil, por exemplo, na América Latina, você tinha aí uma tentativa dos Estados Unidos, uma vez que também no final da década de 50, nós tivemos a Revolução Cubana, que virou um exemplo para a América Latina. Você tem aí
uma tentativa dos Estados Unidos de manter a influência dos países latino-americanos no capitalismo liderado por eles, e aí você vai ter diversas ditaduras, golpes militares e tudo durante, né, até mais ou menos os anos 80, até mais ou menos os anos 80. Bom, o que mudou nos anos 80? Você tem no final da década de 70 a crise internacional do petróleo, e isso mexeu no tabuleiro, principalmente do ponto de vista econômico no capitalismo. E aí surgiram novas teorias para poder repensar o capitalismo. E foi assim que a escola de Chicago, nos Estados Unidos, ganhou importância. Por quê? Os neoliberais, que eram chamados aí a escola de Chicago, vão repensar o liberalismo e entender onde foi que o liberalismo errou, né, que levou à derrocada aí no final do século XIX e início do século XX. E vai dizer o seguinte, fala assim, olha, é importante que o liberalismo, enfim, que as relações econômicas sejam, né, não tem intervenção do ponto de vista do Estado e o mercado se autorregule, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente construa uma ideologia hegemônica na classe trabalhadora de que, enfim, de que ela pode se auto-investir e melhorar a sua qualidade de mão de obra. Né? E, resumindo, em última instância, o neoliberalismo queria dizer o seguinte, assim, olha, se você não consegue ficar rico, porque o capitalismo, segundo o neoliberalismo, abre essa possibilidade de ascensão social, é culpa sua que não se investiu, que não se constituiu melhor, de que não estudou, de que não trabalhou, enfim, né? Então a gente vê hoje, por exemplo, coach da vida aí falando isso, é por conta do neoliberalismo dos anos 70 e início dos anos 80. Aí na Inglaterra, você vai ter a Margaret Thatcher, por exemplo, que começou a vender as empresas estatais e tentar desmontar o estado de bem-estar social. E a classe operária, obviamente europeia, reagiu a isso. Você vai ter diversas greves aí em diversos países tentando segurar o avanço do neoliberalismo. Em alguns lugares o neoliberalismo teve mais êxito em desmontar no primeiro momento esse estado de bem-estar social, mas em outros momentos ele não vai conseguir porque a classe operária desses países vão pouco a pouco derrotando o neoliberalismo. Mas, com o fim da União Soviética nos anos 90, o liberalismo ganha muita força nos anos 90, e aí hoje com certeza, hegemonicamente, a principal teoria do ponto de vista político. Mesmo porque, assim, às vezes a gente tem a falsa ideia de que, por exemplo, aonde vendeu-se empresas estatais virou neoliberal. Não é assim que funciona. O neoliberalismo é para além da perspectiva da venda ou não de empresas. Tem a ver com o modo de viver. Então, ou seja, hoje, infelizmente, nós vivemos num modo de viver neoliberal. Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Né? Essa ideia do empreendedorismo, menos direitos, desregulamentação do mercado de trabalho, a influência na educação, tudo isso é ideologia neoliberal e isso daí contaminou as relações comerciais internacionais, né? Você pode ver que tem blocos econômicos aí de livre mercado, não só, né, tipo assim, o que os Estados Unidos propôs, que era o caso da ALCA, mas, por exemplo, o BRICS é uma forma disso, o Mercosul é uma forma disso, a comunidade da União Europeia é uma forma disso, ou seja, liberalizou mesmo as relações internacionais do ponto de vista do comércio e desregulamentou o mercado de trabalho, e eles vêm fazendo isso de forma sistemática há pelo menos uns 40 anos. Bom, então, dentro dessa perspectiva, os reformistas passaram a fazer, vamos dizer assim, uma nova forma de luta política, vamos dizer assim, que era a luta justamente para defender as estatais, defender a intervenção do Estado, enfim, então tudo isso aconteceu ao longo, a partir dos anos 90 e principalmente, né, dessa esquerda se aglutinar em torno dessa perspectiva. Só que, na medida em que foi avançando as privatizações, as desregulamentações do mercado de trabalho, a esquerda ela foi saindo do campo da economia e passou a participar mais do campo da questão das identidades. Né? Então, ou seja, as pautas identitárias ganharam força no Brasil e no mundo, e a esquerda acompanhou esse deslocamento das pautas para essas pautas identitárias, né? Enfim, né? De identidade, de raça, cor, enfim, de todos esses determinados elementos. Esses debates são extremamente importantes. Por quê? Porque uma das opressões que acontece no capitalismo é justamente essa. Só que, qual que é a armadilha colocada pela direita e pelos capitalistas, e a esquerda de alguma forma acabou caindo? Foi justamente
em esvaziar o debate em torno dessas questões. E esse esvaziamento levou-se a um rebaixamento na consciência de classe. Por quê, pessoal? Só é possível acabar com essas determinadas opressões com a revolução. Não há outro meio para acabar com essas determinadas opressões. Obviamente que lutar por direitos, para que isso vire lei, que isso criminalize agressores, é importante. Mas ela não é um fim. Ela é um meio para que a gente possa chegar num determinado momento e suprimir qualquer tipo de opressão. Seja ela econômica, social, física e psicológica. Né? Então, o caminho é justamente esse. Então, o que aconteceu? Então, dentro dessa perspectiva, retomando a análise, dentro dessa perspectiva, então a esquerda passou a atuar nessas pautas que são pautas identitárias. Ao passo que a extrema-direita passou-se a organizar em pautas econômicas. Só que em 2008 e 2009 nós tivemos uma grande crise do capitalismo, que é a atual crise que nós vivemos. Aquela crise da especulação imobiliária no final, no início aí da década de 10, influenciou diretamente nas questões capitalísticas. E o que acontece? Só que não foi acompanhada essa crise com uma crise direta do neoliberalismo. Apesar que o neoliberalismo também está em crise, ou seja, o modo neoliberal, nesse momento histórico, também está em crise. Mas a extrema-direita começou a usar essa teoria neoliberal como a sua teoria. E até contraditoriamente, quando o fascismo surgiu, lá no início do século XX, ele era antiliberal, porque naquele momento o liberalismo era mais evidente que estava em crise do que o neoliberalismo nesse determinado momento. Então, dentro dessa perspectiva, hoje você tem a extrema-direita se colocado como uma tradutora mesmo de como deve ser organizada a economia via essa ideia neoliberal de que você deve ser patrão de si mesmo, que se você está pobre porque você não consegue se desenvolver economicamente e você não consegue estudar, enfim, todas essas baboseiras ditas por coaches que estão, que imundam a internet, E, por outro lado, você tem essa esquerda aí nessas pautas morais. A extrema-direita conseguiu chegar até as periferias no Brasil e no mundo via, infelizmente, instrumentos religiosos. Tem muitas igrejas que servem de palanque para políticos da extrema-direita e essa servidão, vamos dizer assim, por parte dessas igrejas fazem com que essas teorias fascistas cheguem, sejam traduzidas para o conjunto de classes populares aí. Não à toa que aí, vamos dizer assim, a partir de 2013, 2014, aqui no Brasil, no mundo, passou-se a ter apelos, de toda a ordem fascista, de classes populares, infelizmente. Então hoje, e aí a gente não pode escamotear isso, a gente tem um rebaixamento da classe operária sobre a questão da consciência da luta de classe. Apesar que você tem elementos, eu já vou dizer no final, você tem elementos de retomada de uma consciência mais revolucionária. Mas, nesse determinado momento histórico, nós temos, infelizmente, um rebaixamento da consciência de classe, muito em função de que a esquerda saiu das periferias para essas pautas identitárias e a direita ocupou esse espaço deixado por essa esquerda reformista aí, que, infelizmente, ainda tem um apego enorme pela institucionalidade e não consegue perceber que um dos limites, porque assim, na verdade é assim, para você superar determinados limites e colocar em pauta determinados direitos, é necessariamente mexer com aqueles que de fato controlam a democracia liberal burguesa, que são os donos do capital, os burgueses e os grandes altos empresários aí, que fazem isso por meio de pressão econômica, por corrupção ou por lobby. Então a gente vê aí como que esse grupo social, vamos dizer assim, controla a democracia, mesmo que a gente vote em determinados representantes, esses representantes acabam sendo cooptados por essa grande, direta ou indiretamente cooptados por esse pequeno grupo que controla o conjunto da sociedade.
Bom, então, ou seja, então hoje nós temos uma conjuntura em que você tem essa esquerda reformista que está extremamente limitada no avanço do direito aos trabalhadores e com uma reação muito pequena, e você tem uma extrema-direita crescendo constantemente no meio das classes populares. E aí, o que acontece? Esse sintoma é um sintoma da falência do sistema democrático como nós conhecemos. Não à toa, a extrema-direita adotou um discurso antissistêmico. Então, qual que é o discurso da extrema-direita? Diz o seguinte, fala assim, olha, nós estamos numa situação ruim dessa, não é por uma questão econômica, mas por uma questão de intervenção do Estado na economia. Ou seja, então, se a gente rompe com o Estado e deixa a economia fluir como ela deve fluir, a extrema-direita acredita que é possível ela manter o seu poder. Ou seja, se isso acontecer, inclusive, se a extrema-direita de fato derrotar a democracia tal como ela é hoje, ela vai ter o seu poder absoluto. E aí, com o mercado de trabalho completamente desregulamentado, com uma classe operária e classes populares com a consciência de classe rebaixada, com certeza nós teremos uma conjuntura extremamente difícil, extremamente complicada. Por outro lado, você tem uns reformistas que ainda acreditam na tática de defender esse modelo democrático sem mexer muito nele, porque nesse momento não há muito espaço para isso, né? Então, ou seja, por isso, por exemplo, que você tem, por exemplo, a retomada da figura do Lula, por exemplo, nos últimos anos. Você tem aí a retomada de algumas figuras históricas, né? É muito em função disso. Não que isso não seja legítimo, né? É legítimo por parte da tática da esquerda reformista. Mas, por outro lado, a conjuntura também aponta da possibilidade, da necessidade de uma reorganização de base da classe operária. Isso, ou seja, reorganização da teoria revolucionária mesmo. E isso abre portas e caminhos para que nós, comunistas revolucionários, possamos atuar de forma mais efetiva e construir laços mais profundos com a classe trabalhadora. E isso é a tônica que vai acontecer, que pode acontecer na conjuntura daqui para frente, mas obviamente essa conjuntura é mediada pela luta de classe, que é o motor da história, né, segundo Marx. Bom, então dito isso, né, então nós temos aí na conjuntura determinados elementos, né, que vão se desenrolar nas próximas décadas e provavelmente aí nós vamos ter ainda, né, nós estamos vendo nesse momento, essas últimas eleições aí, nós estamos vendo os últimos atos dessa democracia formal e representativa, ao passo que as classes populares já vêm questionando esses determinados elementos e vêm se reorganizando e provavelmente entrará em cena no embate contra a extrema-direita. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da análise. Coloquem aqui nos comentários opiniões diferentes, vamos discutir e vamos avançar nessa perspectiva. Muito obrigado e obrigado por ter ficado até aqui.